Você está completamente louco. A voz do segurança ecoou pelo corredor imaculado da Academia Westfield, enquanto ele agarrava o braço de Marcus Thompson. Um criminoso condenado ensinando crianças? Você tem ideia do tipo de processo que isso pode gerar? Marcus permaneceu imóvel, com as mãos envelhecidas atrás das costas, enquanto 3 seguranças o cercavam. Aos 38 anos, ele aprenderá que movimentos bruscos só pioravam as situações. Seu uniforme cinza de manutenção exibia o logotipo da academia, mas os olhares desconfiados lhe diziam que isso não importava mais. Senhor, eu estava apenas ajudando com a lição de casa durante o meu horário de almoço, disse Marcus calmamente, embora seu coração batesse forte. Atrás dele, pela janela da sala de aula, ele podia ver Emma Richardson, a filha do bilionário, observando com olhos arregalados e assustados. O chefe de segurança, oficial Walsh, aproximou-se, seu distintivo refletindo a luz fluorescente. Verificações de antecedentes não mentem, Thompson. 8 anos na prisão estadual por assalto à mão armada. Que tipo de jogo doentio você está fazendo aqui? O que eles não sabiam era que Marcus havia passado esses 8 anos obtendo 2 diplomas de bacharel por correspondência, devorando todos os livros que a biblioteca da prisão oferecia. Matemática, literatura, ciências, filosofia, matérias que mantiveram sua sanidade intacta quando paredes de concreto tentaram esmagar seu espírito. Ele se formou com louvor em ambos os programas, conquistas que não significavam nada para o mundo que só via sua ficha criminal. 3 meses antes, quando começou a trabalhar como zelador na Westfield Academy, Marcus nunca teve a intenção de se envolver com nenhum aluno. O salário era decente, o trabalho honesto. O mais importante, ninguém fazia perguntas sobre seu passado, desde que ele esvaziasse latas de lixo e esfregasse o chão sem causar problemas. Mas Emma Richardson era diferente. Enquanto outras crianças de sua idade brincavam em tablets caros durante o intervalo do almoço, ela ficava sozinha em salas de aula vazias, lutando com álgebra básica que deveria ser simples para um aluno do 7º ano. Marcus notara suas lágrimas de frustração durante suas rondas diárias de limpeza, as folhas de dever de casa amassadas em sua lixeira, o jeito como ela encarava problemas de matemática como se estivessem escritos em uma língua estrangeira. A criança está com dificuldades, Marcus mencionara baixinho à professora, senhorita Carter, uma tarde, após testemunhar Emma desmoronar por causa de uma prova reprovada. Notei que ela está tendo dificuldades com frações e equações básicas. A senhorita Carter riu com desdém, sem tirar os olhos do café especial. E você acha que uma zeladora sabe mais do que nossos professores de matemática certificados com diplomas avançados? Ela vai descobrir ou o pai dela vai contratar outro tutor caro. Mas Marcus vira algo nas lágrimas de frustração de Emma que o lembrava de sua irmã mais nova, aquela que ele não conseguirá proteger antes de sua vida se transformar em crime e prisão. Então, ele começou a deixar pequenos bilhetes ao lado da mesa dela durante sua rotina de limpeza. Explicações simples escritas em pedaços de papel. Diferentes abordagens para os mesmos problemas que, de alguma forma, faziam os números fazerem sentido. Os bilhetes funcionavam como mágica. As notas de Emma melhoraram drasticamente em poucas semanas. Ela começou a ficar depois da aula, fingindo organizar material escolar enquanto Marcus, discretamente, lhe mostrava atalhos e técnicas que faziam a álgebra funcionar de uma forma que seus caros tutores jamais conseguiriam. As sessões se tornaram o ponto alto dos dias de ambos. Uma garota brilhante finalmente entendendo seu potencial e um homem esquecido se lembrando de como era fazer a diferença. Ela passou de reprovada para a lista de honra em 2 meses, disse Marcus ao policial Walsh, tentando manter a voz firme. Pergunte aos professores dela. Verifique as notas das provas. Eu nunca fiz nada inapropriado. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, retrucou Walsh. Você é um criminoso condenado que mentiu no formulário de emprego. Você não deveria estar a menos de 100 metros de crianças, ponto final. Até hoje, quando alguém os viu trabalhando juntos, imediatamente chamou a segurança. A denúncia anônima alegava que Marcus estava aliciando a garota Richardson, usando suas sessões de dever de casa para ter acesso à família mais rica da escola. O Sr. Richardson está vindo pessoalmente para lidar com esta situação, anunciou o policial Walsh, checando o rádio com óbvia satisfação. Um criminoso perto da filha.
A reputação desta escola está em jogo. Você acabou aqui, Thompson. Marcus sentiu o peito apertar enquanto o peso da inevitabilidade o dominava. Richard Richardson, magnata da tecnologia, bilionário, o tipo de homem que poderia destruir vidas com um único telefonema. O tipo de homem que jamais entenderia que, às vezes, as pessoas mais destruídas carregam consigo a sabedoria mais profunda, forjada no fogo da consequência e da redenção. Enquanto a equipe de segurança debatia se deveria chamar a polícia imediatamente ou esperar a chegada de Richardson, Marcus cruzou o olhar com Emma pela janela. Ela pressionou a mãozinha contra o vidro, lágrimas escorrendo pelo rosto, os lábios se movendo em palavras que ele não conseguia ouvir, mas entendia perfeitamente. Sinto muito. Naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa. Acontecesse o que acontecesse em seguida, ele não a deixaria pensar que a culpa era dela. Ela não tinha feito nada de errado, exceto acreditar que as pessoas podiam ser mais do que seus piores erros. O que nenhum deles percebeu foi que esse aparente desastre logo revelaria segredos enterrados por 8 longos anos. Segredos sobre sacrifício, lealdade familiar e a diferença entre justiça e vingança. O guardião que eles estavam prestes a destruir havia sobrevivido a algo muito pior do que o julgamento deles, e às vezes os oponentes mais perigosos são aqueles que não têm mais nada a perder. Se esta história de mentoria inesperada e verdades ocultas está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias inspiradoras que provam que as pessoas nem sempre são o que parecem. O helicóptero preto pousou no gramado maculado da Westfield Academy exatamente 47 minutos depois, seu rotor chicoteando a grama perfeitamente aparada em um frenesi. Richard Richardson surgiu em seu terno azul marinho característico, ladeado por 2 advogados e sua equipe de segurança pessoal. Os alunos pressionaram o rosto contra as janelas das salas de aula, assistindo ao espetáculo se desenrolar como uma cena de filme. Onde ele está? A voz de Richardson ecoou pelo pátio enquanto ele caminhava em direção ao prédio principal, seus sapatos de couro italiano estalando contra os degraus de mármore. Aos 52 anos, o bilionário da tecnologia construiu seu império com base no controle e na precisão. A ideia de que um criminoso condenado estivesse perto de sua filha por meses o fez ferver de raiva, algo que ele não sentia desde suas primeiras batalhas corporativas. Na sala do diretor, Marcus sentou-se calmamente em uma cadeira de plástico desconfortável, enquanto Richardson andava de um lado para o outro como um predador enjaulado. O contraste era gritante. O processo de $5.000 de Richardson contra o uniforme desbotado de Marcus, poder versus impotência, privilégio versus punição. 8 anos por assalto à mão armada. Richardson leu em seu tablet, com a voz transbordando de desgosto e fúria mal contida. Violência, roubo, completo desrespeito às regras da sociedade. E vocês o deixam perto de crianças? Perto da minha filha. O diretor Hayes se remexeu desconfortavelmente atrás da mesa, com o suor escorrendo pela testa. Senhor Richardson, seguimos todos os protocolos legais. As verificações de antecedentes foram concluídas, mas seu desempenho profissional tem sido exemplar por 3 meses. Nenhum incidente, nenhuma reclamação. Exemplar? A risada de Richardson foi aguda e fria, ecoando pelas paredes do escritório. O homem apontou uma arma para o rosto de uma pessoa inocente, aterrorizou um balconista para comprar drogas. E você está me falando sobre desempenho profissional. O que Richardson não sabia, o que ninguém sabia, exceto Marcus e outra pessoa, era que Marcus nunca havia segurado aquela arma. Seu irmão mais novo, Derek, fora quem roubara a loja de conveniência naquela noite 8 anos antes. Marcus estava apenas no carro do lado de fora, esperando, completamente alheio ao plano desesperado de Derek, até ouvir os gritos vindos de dentro da loja. Quando as sirenes da polícia soaram ao longe, Derek já havia fugido pela porta dos fundos, deixando Marcus sozinho para enfrentar as acusações. As evidências eram circunstanciais, mas contundentes. As impressões digitais de Marcus no carro, sua presença no local e o completo desaparecimento de Derek. O defensor público estava sobrecarregado e mal pago, pressionando por um acordo judicial rápido em vez de lutar pela verdade. Marcus se recusará a testemunhar contra o próprio irmão, mesmo quando o promotor prometera uma pena reduzida em troca da localização de Derek. Família protege família.
dissera a si mesmo durante aquelas longas noites na cadeia do condado, escolhendo 8 anos de prisão em vez de destruir o futuro de Derek. Derek usará esse tempo para dar a volta por cima, tornando-se assistente social ajudando jovens em situação de risco. Ele nunca soube do sacrifício que Marcus fizera, nunca soube que seu irmão estava cumprindo pena por seu crime. Quero que ele seja preso imediatamente por colocar uma criança em perigo, exigiu Richardson, apontando para Marcus como se ele fosse uma doença. Quero ordem de restrição protocoladas. Quero que ele seja banido de todas as escolas do estado. Que o país inteiro que seja. Um dos advogados de Richardson sussurrou algo em seu ouvido, fazendo sorrir com cruel satisfação. E quero uma investigação completa sobre as práticas de contratação desta escola. Cabeças vão rolar por essa negligência. Foi então que Emma irrompeu pela porta da sala, com o uniforme escolar amassado, o rosto coberto de lágrimas, corado de determinação. O segurança tentou impedi-la, mas ela o empurrou com uma força surpreendente. Pai, pare! Você não entende o que está fazendo, gritou ela, com a voz embargada de emoção. Emma, vá esperar no carro agora mesmo, ordenou Richardson, com um tom áspero suficiente para cortar vidro. Mas sua filha se manteve firme, plantando os pés como aprenderá a fazer ao enfrentar valentões no pátio da escola. O senhor Marcus me ensinou mais em 3 meses do que eu aprendi em todo o ano anterior, disse ela, com a voz trêmula, mas ficando mais forte a cada palavra. Ele fez a matemática fazer sentido pela primeira vez na minha vida. Ele me ajudou a escrever redações melhores. Ele ouviu quando ninguém mais ouviu, nem mesmo você. O rosto de Richardson se suavizou momentaneamente com as lágrimas da filha, mas endureceu novamente quando seus olhos pousaram em Marcus. Ele te manipulou. Querida, criminosos são especialistas nisso. Eles identificam alvos vulneráveis e exploram a confiança deles. Emma balançou a cabeça violentamente, seu rabo de cavalo balançando de um lado para o outro. Ele nunca pediu nada. Nunca me deixou desconfortável. Nunca perguntou sobre você ou sobre a nossa família. Ele só se importava se eu entendia de frações. A sala ficou em silêncio, exceto pelos soluços baixos de Emma e pelo som distante dos rotores de resfriamento do helicóptero. Marcus observava aquela garota de 13 anos, filha de um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos, defendendo com mais coragem do que a maioria dos adultos possuía. Seu peito doía com uma emoção que não sentia desde a morte da própria irmã, anos atrás. Você tem exatamente 10 minutos para juntar suas coisas, disse Richardson a Marcus friamente, verificando seu Rolex com precisão teatral. Depois disso, se eu te vir a menos de 1 quilômetro da minha filha ou desta escola, vou te mandar de volta para a cadeia tão rápido que sua cabeça vai girar. O telefone de Richardson vibrou com o que Marcus presumiu serem mensagens da equipe de relações públicas do bilionário, já trabalhando para distorcer a história antes que pudesse prejudicar a reputação da família. E nem pense em falar com a mídia, acrescentou Richardson com um sorriso presunçoso. Tenho mais jornalistas do que você pode contar. Quando Marcus se levantou para sair, notou algo que Richardson não havia percebido em sua fúria justificada. O livro de álgebra de Emma estava aberto sobre a mesa da diretora, cheio de soluções perfeitas para problemas com os quais ela lutava havia meses. Tudo escrito com a própria letra, mas usando técnicas e atalhos que nenhum professor de Westfield jamais lhe mostrará. Mas o que Richardson realmente não entendia era que o verdadeiro crime de Marcus não tinha sido o roubo de 8 anos atrás. Era um segredo tão devastador que o levará a proteger Derek a qualquer custo, um segredo envolvendo a morte de sua irmã mais nova que logo viria à tona, e mudaria tudo o que Richardson pensava saber sobre justiça, lealdade e o preço dos laços familiares. Cada palavra de rejeição, cada sorriso de desgosto apenas fortalecia algo que ardia silenciosamente dentro de Marcus, não raiva, mas uma determinação que homens como Richardson não conseguiam reconhecer, pois nunca tiveram que lutar pelo direito de serem vistos como humanos, e não apenas mais uma estatística no sistema de justiça criminal. O bilionário não fazia ideia de que acabará de declarar guerra a alguém que já havia sobrevivido ao pior que a sociedade podia oferecer. Alguém que entendia que o verdadeiro poder não vinha de dinheiro ou conexões, mas a força silenciosa de saber que se havia sacrificado tudo pelas pessoas que se amava.
2 semanas após sua expulsão da Westfield Academy, Marcus estava sentado na biblioteca pública do centro da cidade, cercado por livros de direito, laptops que pareciam mais antigos do que sua sentença de prisão e pilhas de documentos impressos que contavam uma história que Richardson jamais quis que fosse exposta. As luzes fluorescentes zumbiam no teto enquanto ele trabalhava metodicamente em arquivos corporativos. Seu caderno cheio de datas, nomes e conexões se pintavam um quadro perturbador. A bibliotecária, Sra. Shen, tornou-se sua improvável aliada após saber de sua situação por meio das postagens desesperadas de Emma na internet, procurando por seu professor, Sr. Marcus. Jornalista investigativa aposentada, a Sra. Shen reconheceu os sinais de um homem em busca de justiça, e não de vingança. O pessoal de Richardson veio aqui novamente ontem, sussurrou a Sra. Shen, deslizando outro precedente legal sobre a mesa de madeira arranhada. Queria saber se você andou pesquisando algo suspeito, especialmente algo relacionado à família ou aos interesses comerciais deles. Eu disse a eles que você anda estudando direito educacional e casos de direitos civis. Ela deu um sorriso sombrio, ajustando os óculos de leitura. O que é tecnicamente verdade, mas não é toda verdade. O que a Sra. Shen não mencionou aos investigadores de Richardson foi que Marcus também estava investigando profundamente registros corporativos, declarações de impostos, práticas trabalhistas e fundações de caridade ligadas ao império empresarial de Richardson. Seus 8 anos na prisão lhe ensinaram paciência e como pesquisar metodicamente, habilidades que se mostraram inestimáveis ao navegar em bancos de dados jurídicos, registros públicos que a maioria das pessoas nunca se preocupou em examinar. Marcus havia descoberto algo fascinante enterrado nos registros de emprego da Richardson Tech. Embora a política oficial da empresa declarasse tolerância zero para antecedentes criminais, a lista de executivos contava uma história completamente diferente. O sobrinho de Richardson, James Richardson, ocupava um cargo de vice-presidente sênior, apesar de uma condenação por crime doloso em 2018 por desvio de $2,3 milhões de uma instituição de caridade para a pesquisa do câncer infantil. A família tem uma segunda chance, murmurou Marcus, imprimindo os documentos que comprovavam a condenação de James, sua sentença, de alguma forma, seu emprego na Richardson Tech apenas 18 meses depois. Todos os outros recebem punição permanente. O padrão se estendia além dos membros da família. A Richardson Tech empregava pelo menos 6 outros executivos e membros do conselho com diversas condenações por crimes de colarinho branco, sonegação fiscal, fraude com valores mobiliários e violações ambientais. Todos ricos, todos conectados, todos recebendo oportunidades que alguém como Marcos jamais sonharia em ter. Enquanto isso, a arrogância de Richardson crescia a cada dia. Em um evento beneficente naquele fim de semana, registrado em vídeo por equipes de notícias locais, ele se gabou abertamente para colegas bilionários sobre limpar a casa na escola de sua filha. Todo cuidado é pouco hoje em dia, disse ele, girando seu champanhe enquanto as câmeras rodavam. Esses elementos criminosos acham que podem se infiltrar em nossas instituições, corromper nossos filhos com sua presença. Eu fecho isso rapidinho. O que Richardson não percebeu foi que Emma estava gravando suas conversas privadas em casa, usando o celular para documentar seus comentários cada vez mais cruéis sobre pessoas como Marcus, que deveriam estar atrás das grades, onde não podem contaminar uma sociedade decente. Sua jovem mente começava a entender que a riqueza de seu pai o havia cegado para a decência humana básica e a possibilidade de redenção. Ele diz coisas terríveis sobre você quando os amigos dele vêm aqui. Emma digitou durante uma de suas sessões de mensagens criptografadas. Ele te chama de aquele criminoso e diz que você provavelmente planejou me sequestrar ou algo do tipo. Tentei contar a ele sobre minhas notas, mas ele simplesmente me comprou um laptop novo em vez de me ouvir. A descoberta veio quando Marcus descobriu algo que fez suas mãos tremerem enquanto segurava as páginas impressas. A Fundação Beneficente de Richardson, que alegava apoiar programas de segunda chance para jovens carentes, nunca havia financiado um único programa para alguém com antecedentes criminais. Em vez disso, o dinheiro foi para internatos de elite, aulas particulares para famílias ricas e programas de bolsas de estudo que excluíam explicitamente qualquer pessoa com uma condenação por contravenção. A hipocrisia é impressionante, observou a Sra. Shen, lendo por cima do ombro de Marcus os documentos financeiros espalhados em 3 mesas.
Ele está literalmente lucrando com a ideia de ajudar pessoas como você, garantindo que pessoas como você nunca recebam ajuda. Marcus também vinha monitorando a presença de Richardson nas redes sociais e suas declarações públicas, construindo uma linha do tempo de contradições que revelavam um homem que pregava sobre redenção em público enquanto praticava discriminação em particular. A conta do bilionário no Twitter estava repleta de citações inspiradoras sobre segundas chances, potencial humano, publicadas nos mesmos dias em que ele estava mandando sua equipe jurídica garantir que Marcus nunca mais pudesse trabalhar perto de crianças. Emma encontrou maneiras de manter contato por meio de aplicativos de mensagens criptografadas, atualizando Marcus sobre suas notas baixas e sua depressão crescente. Seus novos tutores, doutores caros com credenciais impressionantes, contratados por seu pai, não conseguiam se conectar com ela como Marcus. Eles a tratavam como um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa a ser compreendida. Papai diz que estou sendo dramática sobre sentir sua falta. Ela digitou durante uma conversa tarde da noite, suas palavras aparecendo na tela do computador da biblioteca de Marcus. Ele me comprou um carro novo para compensar perder meu amigo, como se as coisas pudessem substituir as pessoas. Eu disse a ele que o carro não me ajudaria a entender álgebra, e ele disse que eu precisava parar de me apegar tanto a relacionamentos inapropriados. Naquela noite, sentado sozinho na biblioteca após o horário de fechamento, a senhora Shen havia lhe dado uma chave. Marcus tomou sua decisão. Ele não se limitaria a provar sua inocência ou lutar por seu emprego de volta. Ele exporia a hipocrisia de um sistema que dava segundas chances com base em riqueza e conexões, em vez de mudança genuína, crescimento e conteúdo do caráter de alguém. A senhora Shen notou mudança em seus padrões de pesquisa na manhã seguinte. Você não está mais apenas se defendendo, observou ela enquanto ele solicitava arquivos sobre contatos da mídia, jornalistas investigativos e leis de registros públicos. Você está partindo para a ofensiva. Marcus ergueu os olhos do laptop, onde documentava tudo cuidadosamente. As práticas discriminatórias de contratação de Richardson, o tratamento especial dado ao sobrinho, a regressão educacional de Emma, gravações de áudio das declarações públicas de Richardson sobre elementos criminosos e registros financeiros que mostravam a missão fraudulenta da fundação. Seu caderno continha nomes, datas e uma estratégia que usaria as próprias palavras e ações de Richardson contra ele. Às vezes, a melhor defesa é mostrar às pessoas quem é o verdadeiro criminoso, disse Marcus calmamente, sua voz carregada de uma certeza que não estava presente semanas antes. Mas o que a senhora Shen não conseguia enxergar era a estratégia mais profunda que se formava na mente de Marcus, um plano que usaria o orgulho, o preconceito e as declarações públicas de Richardson contra ele, revelando verdades que abalariam os próprios alicerces de tudo que Richardson acreditava sobre justiça, valor e o poder da redenção. Ele também havia mantido contato com Derek, seu irmão, por meio de e-mails cuidadosamente redigidos que dançavam em torno da verdade com a qual ambos viviam há 8 anos. Derek pressentia que algo estava se formando e se ofereceu para ajudar de qualquer maneira possível, embora ainda não soubesse a extensão total do sacrifício de Marcus. O homem que sobrevivera há 8 anos atrás às grades por um crime que não cometeu estava prestes a ensinar a um bilionário que o oponente mais perigoso é aquele que você subestima completamente, especialmente quando essa pessoa não tem mais nada a perder e tudo a provar sobre o verdadeiro significado da justiça e das segundas chances. A coletiva de imprensa estava marcada para as 15 horas no centro comunitário do centro da cidade, mas Richardson só soube quando sua assistente entrou em seu escritório às 14h47, com o rosto pálido de pânico e as mãos trêmulas enquanto estendia o tablet. Senhor, o senhor precisa ver isso imediatamente, gaguejou ela, estendendo o aparelho para ele. A tela exibiu uma transmissão ao vivo intitulada A Verdade sobre Segundas Chances, quando bilionários escolhem quem merece redenção. O número de espectadores aumentava rapidamente, 15 mil, 25 mil, 50 mil pessoas assistindo em tempo real. O sangue de Richardson congelou ao observar Marcus Thompson, todo arrumado em um terno cinza emprestado que o fazia parecer em nada com o zelador que havia demitido, sentado calmamente ao lado da jornalista investigativa Sarah Martinez. Atrás deles, uma tela grande exibia os registros de emprego da Richardson Tech em preto e branco, destacando o cargo executivo de seu sobrinho, apesar de uma condenação por apropriação indébita que havia roubado dinheiro de crianças com câncer. Isso não pode estar acontecendo,
murmurou Richardson, ligando freneticamente para sua equipe jurídica enquanto seu departamento de relações públicas se espalhava em caos ao seu redor. Mas era tarde demais. A história já estava se espalhando pelas redes sociais mais rápido do que seus advogados conseguiam responder, mais rápido do que sua equipe de relações públicas conseguia divulgar, mais rápido do que seu dinheiro conseguia conter. Na tela, Marcus falava com uma dignidade serena que chamava a atenção. 8 anos atrás, tomei a decisão de proteger meu irmão mais novo, Derek, ao assumir a responsabilidade por seu crime. Nunca segurei aquela arma. Nunca ameacei ninguém. Nem sequer soube que Derek planejava até ouvir os gritos de dentro daquela loja de conveniência. Sua voz permaneceu firme e controlada enquanto ele continuava. Eu poderia ter testemunhado contra ele, poderia ter reduzido minha sentença, mas não podia ver meu irmão destruir seu futuro por um erro desesperado. A revelação atingiu Richardson como um golpe físico. Tudo o que ele acreditava sobre Marcus, cada suposição que fizera, cada palavra cruel que dissera, tudo ruiu naquele momento, enquanto a verdade reescrevia a narrativa que ele havia construído em sua mente. Mas Marcus não havia terminado. Com uma precisão metódica que revelava semanas de planejamento cuidadoso, ele apresentou uma cronologia da hipocrisia de Richardson. Gravações de áudio que Emma havia feito secretamente tocavam pelos alto-falantes. A voz de Richardson afirmava claramente que pessoas como aquele ex-presidiário deveriam ser permanentemente excluídas da sociedade decente, enquanto simultaneamente se gabava em jantares por ter dado ao sobrinho um novo começo depois do pequeno problema com a justiça. O Sr. Richardson acredita que segundas chances devem depender da sua conta bancária e conexões familiares, disse Marcus, olhando diretamente para a câmera com olhos que não demonstravam raiva, apenas determinação inabalável. O sobrinho dele desviou 2,3 milhões de dólares de uma instituição de caridade infantil, dinheiro destinado a financiar pesquisas sobre o câncer, e recebeu um escritório de canto 18 meses depois. Protegi meu irmão de seus próprios erros e recebi uma proibição vitalícia de contribuir para a sociedade. O telefone de Richardson explodiu com ligações de membros do conselho, investidores em empresas de gestão de crise. Suas mãos tremiam enquanto assistia ao contador de transmissões ao vivo ultrapassar 200 mil espectadores, depois 300 mil, enquanto seu assistente atendia ligações frenéticas de veículos de notícias solicitando comentários. O momento mais devastador aconteceu quando Emma apareceu na tela por videochamada da casa de sua tia, onde estava hospedada desde o confronto na escola. Sua voz jovem era clara e determinada, carregando a autoridade moral que só vem de testemunhar a injustiça em primeira mão. Meu pai me ensinou que ações têm consequências, mas ele se esqueceu de que o preconceito também tem consequências, disse Emma, suas palavras cortando a estática da videochamada. O Sr. Marcus me mostrou mais gentileza e paciência em 3 meses do que algumas pessoas demonstram em uma vida inteira. Ele nunca me pediu nada, exceto que eu fizesse o meu melhor. Enquanto ela falava, a tela se dividiu para exibir as notas drasticamente melhoradas de Emma nos testes durante o período em que aprendeu com Marcus, notas F e D se transformando em A e B, contrastando com seu recente declínio sob os custosos professores particulares. Papai sempre disse valoriza os resultados acima de tudo, continuou Emma, mas ele demitiu o único professor que realmente obteve resultados porque não conseguia enxergar além dos próprios preconceitos. Richardson assistiu horrorizado à ruína em tempo real de sua imagem pública cuidadosamente construída. As redes sociais explodiram com a hashtag #SecondChanceHipocris, que se tornou trending topic no mundo todo em poucos minutos. Os principais veículos de comunicação noticiaram a história enquanto seus telefones começavam a tocar. O preço das ações de sua empresa começou a despencar à medida que os investidores questionavam seu discernimento, seus valores e sua aptidão para liderar uma empresa de capital aberto. Mas o golpe final e devastador veio quando Derek Thompson, agora com 29 anos e um respeitado assistente social com menções honrosas de 3 organizações juvenis diferentes, apareceu na tela por videochamada de seu escritório em Chicago. Seu rosto se contorceu ao descobrir a verdade pela primeira vez, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto 8 anos de mentira, de sacrifícios de repente, faziam um sentido terrível. Marcus, a voz de Derek falhou com a emoção que atravessava a tela. 8 anos da sua vida, por mim? Todo esse tempo eu pensei que você tivesse cometido seus próprios erros, seguido seu próprio caminho. Eu nunca soube. Deus,
Eu poderia ter testemunhado, eu poderia ter me apresentado, eu poderia ter. Você tinha 21 anos e a vida inteira pela frente. Marcos interrompeu gentilmente, com a própria voz carregada de emoção que ele havia contido por quase uma década. Você estava lutando contra o vício, fazendo escolhas desesperadas, mas ainda era meu irmão mais novo. É isso que irmãos mais velhos fazem. Nós protegemos as pessoas que amamos, mesmo quando isso nos custa tudo. Derek ergueu uma foto emoldurada da irmã deles, Sarah, que havia morrido em um acidente de carro no ano anterior ao assalto, a tragédia que o levará a mergulhar nas drogas e no desespero. Ela teria ficado tão orgulhosa do que você fez, sussurrou Derek, e tão envergonhada do que eu deixei você sacrificar. Richardson fechou o laptop com força, mas o dano era irreversível e se espalhava como fogo em todas as plataformas, todas as redes, todas as conversas no mundo corporativo americano. Seu telefone vibrava com notificações de reuniões de emergência do conselho e pedidos de demissão de investidores que não podiam se dar ao luxo de serem associados ao escândalo. Os doadores de sua fundação de caridade estavam cortando financiamento. Sua esposa atendia ligações de repórteres em sua propriedade particular. O homem que antes se gabava de possuir jornalistas agora observava impotente enquanto esses mesmos jornalistas destrinchavam sua vida, suas práticas comerciais e seu caráter. O bilionário que passará a vida acreditando que o dinheiro determinava o valor estava prestes a aprender que, às vezes, as pessoas mais ricas são aquelas que sacrificam tudo pelos outros e que a verdadeira justiça não exige riqueza, apenas verdade, coragem e paciência para deixar a arrogância se destruir. Em poucas horas, #Marcus Thompson estava nos Trending Topics, ao lado de #Second Chances e #Justice for Genitors. A história tocou profundamente em uma sociedade cansada de ver criminosos ricos receberem tratamento diferente dos pobres, cansada de ver o privilégio superar a redenção, cansada de ver pessoas boas serem punidas enquanto pessoas más com dinheiro andavam impunes. O centro comunitário onde a coletiva de imprensa foi realizada tornou-se um ponto de encontro para apoiadores, pessoas compartilhando suas próprias histórias de segundas chances negadas e justiça adiada. O império de Richardson, construído na crença de que poder poderia controlar a narrativa, estava desmoronando sob o peso da verdade simples dita com dignidade e apoiada por evidências inegáveis. O acerto de contas que Richardson jamais esperara finalmente chegará, entregue não por um criminoso furioso em busca de vingança, mas por um homem paciente em busca de justiça, e a diferença entre essas duas motivações estava prestes a custar a Richardson tudo o que ele havia construído ao longo da vida. 6 meses depois, Marcus Thompson estava no elegante saguão do recém-inaugurado Second Chance Learning Center, observando alunos de todas as origens trabalharem juntos em projetos que as escolas tradicionais haviam declarado impossíveis. O Centro Sem Fins Lucrativos, financiado por uma doadora anônima que se revelou ser Emma Richardson, havia se tornado um modelo nacional de educação alternativa. Marcus atuou como diretor, e seus métodos de ensino pouco convencionais agora são estudados por profissionais da educação em todo o país. A ironia é linda, disse a doutora. Patricia Williams, ex-diretora de Westfield, que se juntou à equipe de Marcus após renunciar em protesto contra as políticas discriminatórias do conselho escolar. O homem que Richardson tentou destruir criou algo mais valioso do que toda a fundação educacional de Richardson. A queda de Richardson foi rápida e abrangente. O conselho de administração o demitiu 2 semanas após a coletiva de imprensa. As ações da Richardson Tech nunca se recuperaram do escândalo. Sua fundação beneficente perdeu o status de organização sem fins lucrativos depois que investigações revelaram práticas nepotistas de contratação. O mais devastador de tudo foi que Emma escolheu morar com a tia em vez do pai, que lhe ensinara que o valor era medido pela riqueza e não pelo caráter. Meu pai se tornou tudo o que ele dizia odiar, disse Emma a um repórter 6 meses após o escândalo estourar. Alguém que usou o poder para ferir pessoas inocentes. Derek Thompson havia deixado seu cargo de assistente social para se juntar ao centro de seu irmão, finalmente podendo trabalhar ao lado do homem que havia sacrificado 8 anos por sua liberdade. O reencontro foi doloroso, mas curativo. 2 irmãos reconstruindo um relacionamento baseado na verdade e não em segredos. A lista de espera do centro se estendia por quilômetros.
Os pais que antes teriam desprezado a formação de Marcos agora lutavam para matricular seus filhos em programas elaborados por alguém que entendia que a sabedoria muitas vezes vem dos lugares mais inesperados. As paredes do escritório de Marcos exibiam cartas de agradecimento de ex-alunos, muitos dos quais tiveram dificuldades em ambientes tradicionais, mas floresceram sob sua orientação. Entre elas estava uma foto emoldurada de Emma em sua formatura do ensino médio, a oradora da turma, apesar das previsões de seu pai de que a associação com Marcos arruinaria seu futuro. Enquanto isso, Richardson retirou-se para um apartamento modesto em outro estado, com seus bilhões reduzidos a milhões por ações judiciais e investimentos fracassados. Seus antigos amigos o evitavam em festas de caridade. Seus contatos comerciais pararam de retornar ligações. O homem que uma vez decidiu que merecia uma segunda chance encontrou-se precisando desesperadamente de uma, sem ninguém disposto a fornecê-la. Ele criou a sua própria prisão. Observou a senhora Shen durante uma das suas visitas regulares ao centro. A diferença é que Marcos usou seu tempo atrás das grades para crescer. Richardson usou sua liberdade para ficar menor. O lema do centro, esculpido em mármore acima da entrada, dizia: Excelência não tem pré-requisitos exceto caráter e esforço. Serviu como um lembrete diário de que a verdadeira educação acontecia quando alguém via potencial onde outros viam problemas. Emma visitava todo fim de semana, seu relacionamento com Marcos mais forte do que nunca. Ela se tornou uma jovem confiante que julgava as pessoas por suas ações e não por suas origens, levando adiante lições que seu pai nunca pretendeu ensinar. Nas noites tranquilas, Marcos caminhava pelos corredores vazios do centro, lembrando-se do armário do zelador, onde pela primeira vez ajudara a filha de um bilionário em dificuldades com frações. Esse pequeno ato de bondade se transformou em algo que nenhum deles poderia ter imaginado, prova de que às vezes as pessoas mais quebradas carregam a maior capacidade de curar os outros. Richardson tentou destruir Marcos, mas acabou destruindo apenas a si mesmo. Marcos aprendeu que a vingança mais verdadeira não é infligir danos aos seus inimigos, é construir algo tão significativo que o ódio dele se torne irrelevante, o seu julgamento impotente e o seu legado esquecido enquanto se transforma vidas para sempre. Se essa história tocou seu coração e lembrou que segundas chances podem criar futuros de primeira classe, inscreva-se em nosso canal para ver mais histórias inspiradoras que provam que a melhor maneira de superar aqueles que duvidam de você é se tornar tudo o que eles disseram que você não poderia ser.